Como foi o seu período de isolamento nessa pandemia? Você deixou de fazer alguma coisa muito importante ou você seguiu normalmente com a sua rotina? Você sabia que a frequência dos crentes mudou nas igrejas durante a pandemia? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Fique conosco. Trocando ideias, começando mais uma vez, feliz por ter a sua companhia conosco. Também aqui com a gente o reverendo Hernandes Dias Lopes. Que privilégio, pastor. O privilégio é meu. Tudo Alegria. bem? Tudo bem, Tiago. Graças Espero que a o programa Deus. hoje seja uma bênção. Sim, espero que esse programa ajude a sua vida espiritual também. E quero pedir aqui que você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, dê um joinha para ajudar a gente e o YouTube vai espalhar esse programa para muito mais pessoas. Vamos começar o programa de hoje, pastor? Vamos embora. A nossa primeira pergunta vem do Marcos Paulo. Pastor, a doutrina do unicismo é uma heresia? É uma heresia. Unicismo significa que a pessoa não acredita na doutrina da Trindade. Deus é um só, mas subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai e o Filho. São três pessoas distintas, um só Deus, da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, o unicismo é uma heresia, sim. A Bíblia trata da doutrina da Trindade, embora a palavra Trindade não apareça, Tiago. Mas, por exemplo, vou lhe dar alguns exemplos para ficar claro. Quando Jesus foi batizado no Jordão, o Pai falou: "Este é o meu Filho". O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. Ali estava o Pai falando, ali estava o Espírito Santo descendo, ali estava o Filho recebendo. Quando Jesus Cristo deu a grande comissão aos discípulos, disse: "Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo". Quando o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, trata da bênção apostólica, diz: "A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo". Então, a Trindade presente. Na primeira carta de João, capítulo 5, está escrito o seguinte, é importante entender isso aqui, versículos 7 e 8. "Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, que é o Verbo, que é Cristo, e o Espírito Santo, e estes três são um". Então, a doutrina unicista que nega a Trindade é uma heresia, e nós devemos rejeitá-la decisivamente. O cristianismo não funciona, então, sem entender a Trindade. Não há cristianismo onde não tenha a doutrina da Trindade. Quem defende o unicismo vira seita e não uma religião cristã. Muito bem, a nossa próxima pergunta vem aqui do Bruno Oliveira. Pastor, me explique, por favor, quem são os 24 anciãos e os 4 seres viventes de Apocalipse. E ele deixa um abraço para o senhor. Muito obrigado, que alegria, viu? Veja bem, esse texto, ele está definido lá em Apocalipse capítulo 4, né? E é claro que não há, Tiago, consenso acerca da interpretação ou do que vem a ser o real significado desses 24 anciãos e dos 4 seres viventes. O nosso entendimento é que os 24 anciãos são uma representação, tá? Uma representação da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, das 12 tribos, dos 12 apóstolos. A igreja das duas dispensações, porque nós cremos que a igreja é uma só. A igreja é uma só. A diferença que as pessoas tentam fazer entre igreja e Israel não tem fundamentação bíblica. É só ler a carta aos Efésios para perceber que Jesus Cristo veio para derrubar o muro da separação. Sempre Deus só teve um povo, uma igreja, uma família,
um rebanho, uma noiva. Então, a igreja é composta de judeus e de gentios, né? Judeus e gentios. Então, os 24 anciãos é uma representação da totalidade da igreja, da universalidade da igreja. E os 4 seres viventes são seres angelicais. É uma representação, portanto, de todo o universo, dos salvos, dos remidos, que é a igreja, e de todos os anjos que glorificam a Deus. Esta é a ideia desta figura de Apocalipse capítulo 4. Bruno, muito obrigado pela sua pergunta tão importante. E você que está acompanhando a gente aqui, mande sua pergunta também, está aparecendo aí no seu vídeo, trocandoideias@lpc.org.br. Esse é o e-mail com o qual você se comunica com a gente. Mande sua pergunta e participe aqui no Trocando Ideias. A nossa última pergunta do programa de hoje vem do Felipe Pereira. Pastor, estou sem vontade de voltar para a igreja. Não vou desde o início da pandemia. E essa é a pergunta que a gente abriu o programa, né? Ele pergunta, o que fazer agora? Felipe Pereira. Ô Felipe, muito obrigado pela honestidade da sua pergunta, mas me permita fazer outra pergunta a você. Você tem feito outras coisas? Ido à farmácia, ao supermercado, ao banco, à rua, ao trabalho, a outro espaço? Esse é o primeiro ponto. Por que não na igreja? Por que em outros lugares você vai? Por que não vai à igreja? Segundo aspecto, você já fez alguma coisa na vida sem estar com vontade? Por exemplo, você já se levantou para ir para o trabalho, seu corpo está doído, você queria dormir mais um pouquinho, mas acabou se levantando e indo para o trabalho? Por que que na igreja a vontade minha prevalece, mas para ir para levar filho para a escola, pegar filho na escola, ir para o trabalho, voltar do trabalho, a gente faz, apesar de não estar com vontade? Esse é um ponto importante, Tiago. Agora, é claro que nós deveríamos ir à casa de Deus com vontade. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou como o salmista diz ainda, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Eu quero lhe dizer que o dever precede ao querer. Para mim, ir à casa de Deus é um dever e muito mais um privilégio. Muitas vezes, Tiago, eu fui para a igreja sem vontade, por dever, por compromisso. Às vezes doente, às vezes passando por uma tribulação enorme, com um nó na garganta, e eu sou pastor, além de ir, eu ainda tenho que pregar. Mas todas as vezes que fui nessa circunstância, eu saí de lá fortalecido e encorajado. Eu quero encorajar você e a todos os demais que não retornaram ainda, retornem para a casa de Deus. É na presença de Deus que tem plenitude e alegria. Não tem desse negócio de crente desigrejado. Não tem desse negócio de eu sou crente virtual. É bom, nós estamos aqui usando um recurso virtual, mas isso não é para substituir a reunião presencial do povo de Deus na casa de Deus, na Assembleia dos Santos. Então volte, a igreja está esperando você, o Pai está esperando você de braços abertos, e certamente isso vai ser uma grande bênção na sua vida e na vida da sua família. Agora, durante a pandemia aconteceu um fenômeno, né? Infelizmente algumas igrejas até chegaram a fechar, a vida congregacional das pessoas deu uma murchada, vamos dizer assim, né? Mas aconteceu um fenômeno, o senhor pode dizer melhor a respeito disso, de igrejas que dobraram, triplicaram o número de membros. Isso. Na mesma medida, Tiago, que algumas pessoas ficaram com medo de voltar, outras pessoas, um número maior inclusive, retornaram ou vieram pela primeira vez, ou buscaram ardentemente a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. E as igrejas que entenderam isso, elas estão crescendo, e pessoas chegando e chegando e chegando. Louvado seja Deus. Felipe, corre para a igreja, hein? E você que nos acompanha, nós temos agora um convite muito especial a fazer para você. Vou passar a palavra para o reverendo Hernandes. Muito obrigado, Tiago. Gente, eu quero fazer um convite a vocês que moram na cidade de São Paulo, na região metropolitana, para vir nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro.
um homem de Deus. Eu também tenho o privilégio de ser um pastor colaborador desta igreja. A igreja é uma igreja dinâmica, alegre, viva, bíblica, missionária, que cuida de famílias. Então, se você está procurando uma igreja em São Paulo ou está desigrejado, venha para cá. Nós queremos cuidar de você, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos idosos. É uma igreja para você e para sua família. Se você mora fora da Grande São Paulo, qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode se inscrever no canal do YouTube da igreja. Você pode assistir toda a nossa programação na IPP TV, 24 horas no ar, com programas maravilhosos para abençoar a sua vida. A Igreja de Pinheiros tem sido uma igreja muito relevante nas mídias sociais e muito relevante no investimento da obra missionária, plantando igrejas, ajudando as pessoas necessitadas, distribuindo cestas básicas, cavando poços no Nordeste, uma igreja que tem o coração aberto para ajudar e para socorrer as pessoas. Então, se você quer se comprometer com a igreja bíblica, missionária, que está vivendo o tempo todo investindo em pessoas para socorrer, para ajudar, para orientar, para aconselhar, para estender a mão, venha para cá, some conosco. Vai ser uma grande alegria receber você e a sua família. Nossa gratidão por participar aqui conosco. Tiago, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela presença sua aqui, sempre abençoadora, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando.